eixo intestino-cérebro. Aí é um problema. O início da solução. Quando entendemos o problema e Exatamente, resolvemos, é o início sim. da solução. Isso. Porque o que a gente tem aqui, né? Primeiro, quando falam que intestino é segundo o cérebro, já não gosto. Porque não é. O intestino é igual ao cérebro, só que em outro lugar. Exatamente. Então, a comunicação entre esses sistemas é tão absurda que não consigo nem separar. E aqui no meu intestino é muito importante uma microbiota saudável, porque a microbiota produz neurotransmissores que, através do nervo vago, vão se comunicar com o sistema nervoso central. A microbiota produz precursores de neurotransmissores que vão para o sangue. O sangue vai, né, chegar até o cérebro. O cérebro utiliza substâncias que a microbiota produz. A própria mucosa intestinal, as células enterocromafinas, por exemplo. Essas azulzinhas aqui são do intestino. Do intestino. Né? E ali embaixo são os micro-organismos que é a do microbiota. intestino. São as bactérias boazinhas. Isso. Então, tanto as bactérias produzem neurotransmissores e precursores de neurotransmissores, quanto as células da mucosa do intestino, né? Como essa roxinha, ó, é a célula enterocromafina. Ela produz serotonina. E veja que tem um nervo aqui, ó, ligando o intestino ao cérebro, o nervo vago. Nervo vago. Então, a serotonina produzida no intestino, ela não vai chegar até o cérebro. Não, ela não pega o sangue, nada disso. Não. As pessoas acham que não é isso, mas ela sinaliza no nervo vago, que é o nervo da calma. É o que nos acalma, né? Exatamente. Ó. Então, tem que ter essa barreira, essa mucosa do intestino, ela tem que ter integridade. Se essas células se separarem, vai começar a migrar bactérias para o sangue, moléculas que não deveriam chegar até o sangue. Que é o tal do link gut. Isso. Então, link gut, sistema nervoso central. São essas aberturazinhas nessas célulazinhas do intestino. E para a gente evitar o leak gut e manter o intestino, né, com a produção de neurotransmissores, eu tenho que ter uma microbiota saudável. Com certeza. E não adianta só tomar probiótico, tá? Eu dependo da minha alimentação. Se eu utilizo o probiótico e eu não mudo a alimentação, ele não vai sobreviver. Porque as bactérias nocivas vão ser muito maiores, não adianta. Isso, é um meio de Pelo cultura. contrário, a bactéria negativa, se você começa a botar lá a positiva, ela vai aumentar a produção dela, ela não é burra. Isso, é um conflito, uma disputa por território. Uma disputa por território, que nem traficante, um quer o território do outro. Isso. Então você tem que fazer uma alimentação que é diferente de você botar ali a própria... É alimentar, é nutrir, deixar as bactérias boas malhadas. Isso. Bem malhadas. Fortalecidas. Exatamente. Perfeito. E aí perguntam, qual é o probiótico que eu uso? Eu falo, não tem uma receita. Não existe, tome esse que é bom para isso, tome esse que é bom para aquilo. Cada paciente tem a sua fórmula, a sua forma de organizar a microbiota do intestino. Exatamente. Então, não tem uma fórmula mágica e só usar probiótico não adianta. Tem que mudar o estilo de vida. E cérebro com o intestino que não tem saúde, o cérebro não vai ser saudável. Não vai ser saudável. Não tem como. Próximo, Bru. Maravilhoso. Aqui, ó, é só... Intestino versus doenças neurodegenerativas. Então, hoje, ele mostra essa associação com o Parkinson, né? O Parkinson, ele ocorre devido a um acúmulo de uma proteína anômala chamada alfa-sinucleína. E já encontraram a alfa-sinucleína no nervo vago. Nossa. Jura? Antes de ter alfa-sinucleína no sistema nervoso central, já tem no nervo vago. está no periférico. Então, o intestino está diretamente ligado. Inclusive, tem um grande amigo meu, biólogo maravilhoso, microbiologista, Dr. Bruno Zilber, que se você, inclusive, se eu conversar com ele, você fica assim, ó. E ele fala muitos... a especialidade dele ele se chama de Doutor Cocô, porque é o que ele mais sabe tudo. E aí ele fala que os artigos já estão em vias de conseguir provar que a produção de alfa-sinucleína começa no intestino e está associada a leaky gut, a desbiose, a alteração da microbiota, e a alfa-sinucleína, nervo vago, até o sistema nervoso central. Essa comunicação ou ela... a migração dela. A migração mesmo, pelo nervo vago. Não. A proteína mesmo. Então, por isso que o Parkinson, na verdade... Ali, alfa...
Ali. Alfa-sinucleína. Sinucleína, ali, ó. E- Embaixo do... ó. ali. Alfa-sinucleína. Ó, Uhum, aqui, tá, ó, tá. Alfa-sinucleína, sinucleína, sistema nervoso central. Exatamente. Por isso que muitos pacientes que vão desenvolver Parkinson, numa idade mais avançada, eles já apresentam sintomas gastrointestinais na fase Muito antes. pré-drômica. Exatamente. Então, sintomas gastrointestinais como um dos sintomas precoces de Parkinson por conta da alfa-sinucleína. Que lindo.